A paz de Cristo, povo de Deus, estamos em mais um dia de jornada com Cristo, aprofundando a nossa consciência no Evangelho e aperfeiçoando a nossa fé para a salvação. Sim, estamos diariamente aperfeiçoando a nossa fé para a nossa própria salvação. Devemos focar na salvação. A prioridade deve ser a nossa salvação. A disciplina que nós devemos aprender e nos aprofundar no conhecimento é a disciplina da salvação, da vida eterna. Precisamos perseverar até o fim, não podemos desanimar, não podemos desistir. Os dias são maus, os dias são de provações, de tribulações no mundo inteiro. E nós devemos nos achegar a Deus diariamente em busca de força, em busca de unção, em busca das virtudes espirituais, para que possamos vencer esse mundo tenebroso, para que possamos vencer o pecado, vencer a nossa própria natureza carnal, pecaminosa, para que possamos vencer os demônios. Estamos em batalha espiritual, batalha travada contra as trevas. E só venceremos as trevas se andarmos na luz, se perseverarmos até o fim, debaixo da luz divina, que é Cristo Jesus. Ele é a luz do mundo. Viva debaixo desta luz, viva sob a luz de Cristo Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. Você que não é inscrito ainda neste canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Danilo Fernando, fundador e presidente do Ministério Igreja do Governo de Cristo, na cidade de Pinheiro, Maranhão. E eu sou estudante de teologia na Unicesumar. E eu estou aqui, através deste canal, para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus, trazendo os pecadores ao arrependimento. Estou aqui para a glória do meu Deus, contribuindo de alguma forma com o desenvolvimento espiritual de todos os filhos e filhas do Deus Altíssimo. Essa é a minha contribuição para toda a Igreja de Cristo Jesus, independentemente do ministério. Eu não trabalho especificamente para o meu ministério. Eu trabalho para toda a Igreja, para toda a cristandade, para todos os filhos e filhas de Cristo Jesus. Amém? Muito bem, sem mais delongas, vamos ao texto de hoje. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. O título, aqui na Bíblia Almeida, século 21, é o seguinte: O poder do pecado e a graça de Deus. O poder do pecado e a graça de Deus. O pecado tem um poder destrutivo, tem um poder de condenação. Quem se entrega ao pecado arruína a sua vida, arruína a sua alma, a sua própria alma. O pecado é uma agressão a nós mesmos. Quando você agride uma outra pessoa, você está pecando contra aquela pessoa e contra Deus, mas, primeiramente, você está pecando contra si próprio. Você está agredindo a si próprio. O pecado é uma ofensa gravíssima contra a santidade do Criador e também pode ser uma ofensa contra o próximo, mas, acima de tudo, o pecado é uma ofensa pessoal, é uma ofensa a si próprio. Quando você peca, você está ofendendo a sua própria alma, a sua própria moral, o seu próprio caráter. Você está denegrindo a sua própria imagem. Quando o ser humano peca, o ser humano
consegue denegrir a sua própria alma, arruinar a sua própria jornada neste mundo. Esse é o poder que o pecado tem. É um poder negativo, de destruição. Mas a graça de Deus é maior que o pecado. Quando Deus encontra um coração arrependido, Ele derrama a sua graça sobre tal pessoa e libera o perdão para o pecador arrependido. Se você deseja o perdão de Deus, você precisa se arrepender de todos os seus pecados. Você precisa se quebrantar, se humilhar perante Deus e reconhecer que você necessita de Deus, reconhecer os seus pecados, reconhecer suas falhas e admitir que sem Jesus Cristo não há salvação. Você precisa fazer isso para obter a salvação de sua alma. Você compreende? Então veja só, aqui fala sobre o poder do pecado e a graça de Deus. Versículo 1, Romanos capítulo 6. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Nós, se referindo aos cristãos, àqueles que estão em Cristo. Eu pergunto, você está em Cristo? Sim ou não? Então me responda, eu estou firmado em Cristo Jesus. Eu estou firmado em Cristo Jesus. Se você está firmado em Cristo Jesus, então você já morreu para o pecado. Portanto, como ainda você vai viver no pecado, se você morreu para o pecado? Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui fala sobre o batismo. Veja bem, o batismo nas águas não tem o poder de mudar o caráter de uma pessoa. Tem muitas pessoas que são batizadas nas águas, mas continua tendo um mau caráter, continua vivendo na prática do pecado. E tem muita gente que se batiza nas águas, mas amanhã ou depois está de volta no mundo. Então o batismo nas águas não tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. O batismo nas águas é apenas um simbolismo, representa a nossa entrega a Cristo Jesus. Essa entrega pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Quando a entrega é verdadeira, então a pessoa se utiliza do batismo como sendo o início de uma nova vida. A partir do momento em que ela é batizada, ela passa a viver em novidade de vida. Ela abandona os hábitos pecaminosos do mundo e passa a viver uma nova vida, consagrada a Cristo Jesus. Então o batismo, ele tem um efeito transformador quando a intenção da pessoa é boa, quando a intenção é verdadeira, quando a intenção é correta, quando a intenção da pessoa é de fato mudar de vida. Aí sim, o batismo tem um efeito transformador na vida da pessoa. Você compreendeu? Agora o batismo por si só, aquele mergulho nas águas, não tem o poder de transformar a vida da pessoa, mas é um simbolismo. Então, se você se entregou verdadeiramente para Cristo e foi batizado nas águas, você vai aproveitar o batismo para viver uma nova vida. Você vai sepultar o seu ego, o seu eu carnal, e você vai viver uma nova vida, uma vida espiritual, na direção do Espírito Santo. Você compreendeu? Então o batismo, ele representa o sepultamento da velha criatura e o surgimento
de uma nova criatura. Uma pessoa que, a partir do batismo, passa a viver um novo estilo de vida. Um estilo de vida messiânico, cristão. Uma vida pautada no Evangelho, nos princípios do Evangelho. Quais são os princípios do Evangelho? São vários. Eu vou aqui relatar 5 princípios. Amém? Primeiro princípio, misericórdia. Segundo princípio, justiça. Terceiro princípio, fidelidade ou fé. Porque a palavra fé significa fidelidade. A palavra fé vem do grego fides, que significa fidelidade. Também temos um quarto princípio que é a retidão. Ter uma vida correta, santa, pura. E o quinto princípio é o amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor gera união. O amor gera uma reconciliação. O amor gera harmonia. O amor nos leva ao perdão, à compaixão, à bondade, à benignidade, à benevolência. O amor gera tudo o que há de bom. Porque quem ama só faz o bem. Então esses são os princípios que um verdadeiro convertido passa a observar no momento da conversão, no momento do batismo sincero, do batismo que tem como intenção uma mudança verdadeira de vida, de conduta, de mentalidade, de comportamento. Eu estou sendo bem redundante para que esse entendimento fique claro para todos vocês que estão me acompanhando. Amém? Muito bem. Prestem atenção. No versículo 2 diz: de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só. Assim como o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então a morte de Cristo naquela cruz simboliza a nossa morte para o pecado. A ressurreição de Cristo dentre os mortos simboliza a nossa ressurreição para uma nova vida. Representa a novidade de vida. No versículo 5 está escrito: porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, com Jesus, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Esse versículo aqui está bem claro, eu vou repetir. Romanos 6, versículo 6. Anote aí. Pois sabemos disto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, com Jesus, para que o corpo sujeito ao pecado, a carne sujeita ao pecado, fosse destruída, para que esse corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não vivermos mais ao pecado, a fim de não servirmos mais ao pecado, de não vivermos mais na prática habitual do pecado. Versículo 7. Pois quem está morto foi justificado do pecado. E eu termino aqui no versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também
viveremos com Ele. Declare comigo: se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Viva com Cristo, meu caro irmão e irmã. Viva com o Messias. Consagre-se a Jesus, ao Salvador, ao Mestre, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dedica toda a sua vida a Cristo Jesus. Permita que Ele governe a sua vida, que Ele seja o governante da sua alma. Eu quero orar por você. Vamos começar com o Pai Nosso. Pai nosso, Abba Pai, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Abba, Pai, Pai querido, eu entro humildemente na presença gloriosa do Senhor em oração. Obrigado por mais uma palavra, graças te dou por ter falado conosco. E nesta oração eu quero interceder por todos os meus irmãos e irmãs que estão acompanhando a jornada com Cristo aqui no canal. Deus, usa de misericórdia e benevolência para com esta pessoa e perdoa-lhes os pecados. Tenha compaixão deste homem, desta mulher e muda a vida, Pai, desta pessoa. Toca, meu Pai, e venha consolar os corações, venha fortalecer a fé, venha purificar a alma de todas as pessoas que oram comigo. Cura os doentes, liberta os oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados, aflitos, amargurados, aqueles que estão sofrendo adversidades. Ó Pai, tenha compaixão, tenha misericórdia, estenda tuas poderosas mãos, meu Pai, em direção a esta pessoa e livra ela, meu Pai, de toda carga negativa, de toda obra satânica, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu te peço encarecidamente, salva esse homem, salva essa mulher, salva esse jovem, salva, meu Pai, esta criança. Derrama a tua graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o pecado tem poder destrutivo, a graça tem poder salvífico. O pecado destrói, mas a graça salva, a graça perdoa. A graça é maior que o nosso pecado. E se há arrependimento, então há perdão, há salvação pela graça de Deus. E é isso que nós recebemos: salvação, vida eterna pela graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória somente a Deus. Bendito, exaltado e magnificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Não se esqueça, siga a jornada com Cristo.